Fala galera, aqui é o Tarragol, seu professor de física. Vamos começar com a questão de número 1, uma questão teórica sobre o movimento desse vagão e o movimento relativo desse pêndulo, desse corpo, tá? Acompanha comigo aí a leitura dessa questão. Um observador vê um pêndulo preso ao teto de um vagão que desloca na vertical, como mostra a figura. Então, o pêndulo deslocou ou está deslocado na vertical de acordo com a figura, tá bom? Sabendo que o vagão se desloca em trajetória retilínea, ele pode estar se movendo de A para B, acelerando, A para B com velocidade constante, de B para A com sua velocidade diminuindo. Vamos lá, vamos com calma, tá? Se esse vagão tivesse se deslocando de A para B com velocidade constante ou de B para A com velocidade constante, se o vagão tivesse se movimentando tanto para um lado quanto para o outro com velocidade constante, aquele pêndulo, aquele objeto, ele não estaria deslocado nem para um lado nem para o outro. Ele estaria parado no meio, em equilíbrio. Por quê? Porque uma condição, ou uma das condições de equilíbrio, é quando um corpo se movimenta com velocidade constante. Se esse vagão estivesse se movimentando para um lado ou para o outro com velocidade constante, o pêndulo estaria em equilíbrio na posição vertical. Com isso, a gente já consegue descartar a letra A, que ele diz que o vagão está se deslocando de A para B com velocidade constante. Também a gente consegue descartar a letra B, que diz que o vagão está se deslocando de B para A com velocidade constante. Tranquilo? Vamos agora entender a letra C, a letra D, a letra E, ou descobrir qual é de fato o movimento desse vagão. Reparem só, tá? Se o vagão estiver acelerando para lá, é como se você estivesse dentro de um carro. Se o carro acelera, a sua cabeça vai para trás. Observem, você está dentro de um carro, está distraído dentro do carro, está tomando um cafezinho dentro do carro e de repente o carro acelera para lá. Sua cabeça faz assim, ó, porque um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Então, como esse pêndulo foi deslocado para trás, o vagão pode estar se movimentando de A para B, acelerando. Vamos ver se tem essa opção? De A para B, com velocidade diminuindo? Não, não tem essa opção. Primeira opção, presta atenção, tá? Se o vagão está indo para lá acelerando, o pêndulo fica para trás. É como sua cabeça fica para trás. Não tem essa opção aí dentre as alternativas. Vamos para uma outra opção agora. O vagão pode estar se deslocando para lá, porém freando. Exatamente. Se você está dentro de um carro se deslocando para lá e o carro freia, a sua cabeça vai para frente. Na hora do freio, a sua cabeça vai para frente e volta, porque um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Então o vagão está indo de B para A, freando. E quando o vagão freia, o objeto vai para frente. Vamos ver se tem essa opção de B para A, freando, com sua velocidade diminuindo. De B para A, com sua velocidade diminuindo, é o que está escrito na letra E. Tranquilo? Questão muito boa, que fala sobre a lei da inércia. Primeira lei de Newton, um corpo mantém o seu estado de movimento, a não ser que uma força externa atue sobre ele, ok? Vamos nessa, vamos para uma segunda questão agora. Bom, galera, vamos fazer nossa segunda questão, uma questão teórica, tá? Que vai falar sobre forças que existem em um fio esticado, forças de tração. E essas forças formam um par, ação e reação. Na questão original, que está aí na sua apostila, não são objetos assim, né? Na verdade, são cavalos que estão desenhados. São cavalos que puxam uma corda, tá? Repara só, interpreta comigo o texto dessa questão. Um fazendeiro
possui 2 cavalos igualmente fortes. Ao prender qualquer um dos cavalos com uma corda a um muro, observa que o animal, por mais que se esforce, não consegue arrebentá-la. Nessa situação, por mais que esse cavalo, isso aqui é o meu cavalo, tá? Por mais que esse cavalo tente caminhar para frente, ele não consegue arrebentar essa corda. Aí você precisa imaginar que existe um par, ação e reação. Qual é a ação? A ação é a corda puxar esse apoio. A corda puxar a parede. Beleza? A primeira força de ação é a corda puxar a parede. A força de reação é a parede puxar a corda. É a parede puxar a corda que, por sua vez, está puxando o cavalo, tá? Então a gente pode dizer assim, ó, o cavalo puxa a parede através da corda. A parede puxa o cavalo através da corda. Ação e reação. Para toda ação, existe uma reação atuando em corpos diferentes, porém com a mesma intensidade. A força com que o cavalo puxa a parede através da corda é a mesma força, tem a mesma intensidade que a força exercida pela corda sobre o cavalo da parede, ou seja, a parede puxando o cavalo. Essas duas forças têm intensidades iguais. Tudo bem, a questão diz que esse cavalo não consegue estourar, não consegue romper essa corda, tá? Ele prende em seguida um cavalo no outro com a mesma corda, a mesma corda que suporta essa ação e reação, eu coloco ela aqui, sendo puxada por 2 cavalos, cada um para um lado diferente. Cada um para um lado diferente, ok? A respeito da situação ilustrada na figura 2, é correto afirmar que, olha só, ele prende em seguida um cavalo ao outro com a mesma corda. A partir de então, os 2 cavalos começam a puxar cada um para um lado e ele pergunta, a respeito da situação ilustrada na figura 2, é correto afirmar que, vamos lá, letra A corda pode arrebentar, pois os 2 cavalos podem gerar, nessa corda, tensões até 2 vezes maiores que as da situação na figura 1. Todo mundo já quer marcar essa letra A, né? Porque cada cavalo está puxando para um lado diferente, então o nosso subconsciente pensa logo, poxa, tem a força desse, mas a força desse, essa corda vai estourar. Calma, calma. Letra B. A corda não arrebenta, pois a resultante das forças exercidas pelos cavalos sobre ela é nula. Letra C. A corda arrebenta, pois não há tensão resistente para segurar os 2 cavalos. Letra D. Não se pode saber se a corda arrebenta ou não. Letra E. A corda não arrebenta, pois não está submetida a tensões maiores que na figura 1. Exatamente isso. Olha só. Se aqui eu tenho um par ação e reação com intensidade T, nesses 2 pontos eu também vou ter uma força de ação de intensidade T, que é a força que o primeiro cavalo exerce no segundo, e vou ter outra força no sentido oposto, que é a força de reação que o cavalo 2 exerce no primeiro. Ou seja, o primeiro cavalo é puxado pelo segundo e vice-versa, tendo como forças de ação e reação a mesma intensidade T. Então essa corda também não irá estourar, do mesmo jeito que na primeira não rompeu com a ação e a reação T, a segunda corda, ou na segunda situação, ela também não irá estourar. Por quê? Porque ela não suporta, ou ela não recebe forças maiores do que T. Apenas a força de tração, ação em uma e reação em outra, tá? Esqueçam isso
de que esse cavalo recebe 2T. Não. As forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Aqui era do cavalo na parede, da parede no cavalo. Aqui é do cavalo 1 no cavalo 2 e do cavalo 2 no cavalo 1. Ação e reação de mesma intensidade. Então, resposta correta, nossa letra é, tá? Memoriza isso para a prova do Enem. Se você tem uma única corda presa à parede, puxada por uma pessoa e tem uma força T e ela não estourou, pode colocar duas pessoas iguais fazendo as mesmas forças em sentidos opostos que ela também não vai estourar. A segunda pessoa funciona como uma parede para a primeira. Tranquilo? Então grava isso. Essa é a dica para a prova do Enem. Viu uma corda puxada por uma pessoa contra a parede e a mesma corda puxada para as duas pessoas, pode marcar lá. A corda sofre a mesma intensidade T. Resposta correta, letra E. Ela não irá romper, ela não irá estourar. Tranquilo? Vamos nessa para a nossa terceira questão.